a Jesus, amém? Glória a Deus. Já está presente conosco nesta noite nosso irmão Alcir, que vai pregar a palavra do Senhor. Hoje, meus irmãos, é o segundo dia da campanha Chamados para Vencer, de 3 sextas-feiras, amém? Você que não entrou nesta campanha, entre, glória a Deus, hoje e venha na próxima sexta, porque o Senhor tem uma bênção, glória a Deus, uma palavra revelada sobre a sua vida, amém? Louvado seja Deus. Quero deixar um versículo para a meditação dos irmãos que diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Jesus, ele tem salvação para a tua alma. Quem crê assim, dá glória a Deus. Vamos fazer uma oração, e nesta oração nós já vamos estar recebendo o jovem que vai pregar a palavra do Senhor aqui nesta noite, amém? Todos começam a orar dando glória, 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 glória a Deus. Senhor, neste momento de oração nós te damos graça, meu Pai. Rendemos ao seu nome toda honra e toda glória, porque o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Fala, Senhor, com o teu povo aqui nesta noite, através do teu servo. Usa ele, Senhor, nas tuas mãos com poder e grande glória. Neste segundo dia desta campanha Chamados para Vencer, Senhor, nos ajuda a vencer dia após dia na tua presença, e que nesta noite o Senhor use o teu servo como instrumento através da tua palavra. Louvado seja Deus, amém? Receba o servo do Senhor na alegria do Senhor, batendo palmas e glorificando ao Rei Jesus. Glória a Deus, aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem tem essa paz pode glorificar a Deus com palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Que alegria, irmãos, segundo dia desta poderosa campanha, Chamados para Vencer, amém? Quem é mais que vencedor em Cristo Jesus, levante as suas mãos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. Agradecer a Deus pela vida da nossa dirigente irmã Cláudia, presbítero Francisco, amém? Quero convidar o presbítero Francisco para aqui ocupar o altar comigo. Quero agradecer pela presença de todos os irmãos, de todas as irmãs. Sintam-se à vontade para adorar o nome santo do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu não sou mais um pregador. Se eu fosse mais um pregador, Deus não precisaria de mim. Deus tem me levantado como profeta para essa geração, e Deus tem uma palavra para as nossas vidas aqui nesta noite, amém? Sem perca de tempo, você que trouxe o seu exemplar bíblico, pega a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus e abra comigo no livro de Romanos, capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 33, amém? Vamos ler do versículo 33 ao 37. Glória a Deus, aleluia. Livro de Romanos, capítulo 8, versículos 33 ao 37. O título da mensagem é Cântico de Vitória. Deus é por nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Está bom, Senhor. Glória a Deus. Irmão, se alguém, por gentileza, puder trazer um copinho de água para mim, em nome de Jesus. Eu falo muito e acabo ficando com sede, amém? Glória a Deus. Quem achou diz amém. Romanos capítulo 8, versículos 33 ao 37. Quero trazer um abraço da minha congregação, a IPDA do bairro Santo Antônio, lá de Catalão, glória a Deus. Sintam-se abraçados pelos nossos amados irmãos da cidade de Catalão, amém? Trago um abraço também da minha mãe Luciana, da minha dirigente, a irmã Josi Cristina. Quero dizer para os irmãos que estamos aqui para apoiar esta obra, estamos aqui por amor ao Evangelho, por amor às almas que pertencem ao nosso Senhor, amém? Todos acharam? Amém. A
A palavra do Senhor diz, versículo 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Repitam comigo, escolhidos de Deus. Amém, muito obrigado. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Vou repetir. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Oh, glória a Deus. Com a sua Bíblia aberta, coloque no seu banco em nome de Jesus. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Feche seus olhos. Conecte o seu pensamento no trono da graça. Se você veio aqui para ouvir a voz do homem, sinto muito lhe dizer, mas o homem nada pode fazer por você. Mas se você veio com o propósito de ouvir a voz do Espírito Santo, então se prepare, abre o seu coração, abre a sua mente, porque o Espírito Santo já se faz presente neste lugar. Antes mesmo de você adentrar as portas para dentro, o Senhor já estava aqui neste lugar. Então, procure se conectar, se concentrar naquilo que o Espírito Santo tem a lhe dizer aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, deixe os seus problemas lá para fora. Deixe aquilo que te atrapalha se concentrar na palavra do Senhor lá para fora. E se entregue de corpo, alma e espírito na presença do Senhor, porque Ele tem uma palavra para as nossas vidas aqui neste lugar. Soberano Deus e querido Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu desapareça e o Senhor apareça. Que eu me esvazie completamente e que o Senhor me encha do Teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode e tudo sabe. Tu és o dono de toda ciência, sabedoria e poder. O pregador fala aos ouvidos, mas o único que pode falar aos corações é somente o Teu Espírito Santo. Eu estou aqui como instrumento nas Tuas mãos. Eu sou como instrumento nas mãos do ferramenteiro. Papai, me usa nesta noite, não da forma como eu quero e não da forma como a Tua igreja quer, mas da forma que o Senhor desejar. Me usa nesta noite, porque somente o Senhor sabe tratar com a Tua igreja. Porque esta obra não é minha, essa igreja não é minha, essas ovelhas não é minha, essas ovelhas pertencem ao Senhor, pois foi o Senhor que morreu naquela cruz em favor delas e em favor de mim também. Eu estou aqui nesta noite porque eu sou um devedor ao Senhor. Eu devo a Ti a minha vida, eu devo a Ti, meu Pai amado, a minha habilidade, os meus talentos, tudo que é meu, Papai. Me usa, Senhor. Usa os meus olhos, usa os meus ouvidos, usa a minha boca, usa o meu ser aqui nesta noite. E eu também peço, Espírito Santo, vai aquebrantando, arabastere, calabastéria, vai quebrantando esses corações, meu Pai. Se estiver coração de pedra, vai tirando o coração de pedra e coloca um coração de carne. Se tiver aqui, meu Pai amado, alguma interferência maligna, repreenda, meu Pai, pelo poder que é no Teu sangue. Se existir alguém aqui incrédulo, meu Pai, vai cortando, vai derrubando essa barreira e vai, meu Pai, edificando a fé da Tua igreja, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor.
Jesus disse, meu Deus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Meu Deus, se eu vim de Catalão para pregar mentira, meu Deus, me tira desse altar. Se eu vim de Catalão para fazer minha vontade, me tira desse altar. Meu Deus, eu vim de Catalão para fazer a tua vontade. Eu vim de Catalão para pregar a tua palavra. Não é para agradar o homem, não é para ser aplaudido pelo homem, porque o único que merece a glória, o único que merece a honra, é o nome que está acima de todo nome, é o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda língua confessará e todo joelho dobrará, dizendo que só o Senhor Jesus é Senhor, é Senhor, é Senhor. Meu Deus, só o Senhor é Deus e o resto é poeira. Só o Senhor é Deus, o resto é pó. Só o Senhor é Deus, o resto é madeira. Alabaste, calamanastere, anda, labacaia. Vai tocando, papai, nesse coração. Vai tocando, meu pai, neste homem, nesta mulher que estava pensando em tirar a própria vida, que estava pensando em parar, em desistir, em abrir mão do arado, porque hoje é o segundo dia desta poderosa campanha, chamados para vencer. Estamos aqui, meu pai, porque fomos comprados por um preço de sangue. Fomos comprados para vencer, para romper em fé, para romper em fé, para romper em fé. E a tua palavra diz que se por um caminho o inimigo vier contra nós, por 7 caminhos ele deverá fugir da nossa presença. E a tua palavra diz que nenhuma ferramenta preparada pelo adversário prevalecerá contra a igreja do Senhor, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Caia por terra agora todo levante de Satanás, caia por terra toda obra de macumbaria, de feitiçaria, toda obra de magia negra, toda obra feita na quimbanda, na umbanda, no candomblé, nas mata-virgens, nas encruzilhadas, debaixo de cachoeira. Nada dessas obras satânicas podem resistir ao sangue do Senhor Jesus, que tem poder para desfazer toda a obra do diabo. Vai desfazendo aqui nesta noite, Senhor. Desfaça a obra do diabo aqui nesta noite. Vai desfazendo o laço de acidente. Vai desfazendo, meu pai, laço de morte. Vai desfazendo o laço de suicídio. Vai libertando, vai transformando, revigorando, justificando. Vai, meu pai querido, providenciando nesta noite o resgate. A palavra, meu pai, que liberta e transforma. Em nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Oh, glória. Só que orou com fé pode glorificar, pode bater palmas para o Senhor. E calabasteri, calabassori, calamanastéria. Xaramanaya, re calabassore, palamanastéria, andalabassu. Irmão, só quem está sentindo a presença do Espírito Santo, não dê lugar nesta noite, porque Jesus já se faz presente. E eu não falo isso para te emocionar, eu falo isso porque eu estou sentindo, é uma realidade. Desde quando eu cheguei aqui, antes mesmo de chegar, eu já falava para o presbítero Francisco, ouvindo os jovens a louvar o Senhor, eu já começava a me arrepiar, sentindo a presença de Deus. Oh, glória! Podemos assentar, irmãos, em nome de Jesus. Pode bater palmas. Eita, esse lugar vai ficar pequeno aqui nesta noite. Aleluia. Livro de Romanos, palavra muito forte que acabamos de ler, no capítulo 8, os versículos 33 ao 37. Mas antes de emergirmos nessa mensagem, eu gostaria de compartilhar com a igreja algumas coisas que Deus tem me tocado durante a tarde de hoje. A primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam é o autor que escreveu o livro aos Romanos. Porque o autor que escreveu essa mensagem, ele tem bagagens de experiências
para poder agregarmos algo espiritual edificante para as nossas vidas. O autor que escreveu a carta aos Romanos, ele vivenciou todas as experiências possíveis na presença de Deus, quer sejam boas, quer sejam más, para nos provar que nada pode nos separar do amor de Deus. Este autor, chamado Saulo, ele era um grande perseguidor da igreja primitiva. A mensagem do Senhor nos diz em Atos que este Saulo, ele pega cartas para ir para Damasco, porque ali havia alguns cristãos fugitivos que tinham se recorrido para aquela cidade para propagar o evangelho do Senhor. Saulo, como perseguidor da igreja e faminto em prender os cristãos, ele pega cartas, leva consigo outros 2 soldados e vai a caminho até Damasco. Mas a mensagem do Senhor nos diz que no caminho resplandeceu uma grande luz que excedia até o brilho do sol. Saulo, quando contempla aquela luz, ele cai com seu rosto por terra, e daquela luz saiu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, então, assustado, temendo aquela luz e aquela voz que somente ele ouvia, a Bíblia diz que os soldados só viam a luz, mas não escutavam a voz. Saulo então pergunta: o que queres que eu faça, Senhor? O perseguidor dos cristãos, chamando Cristo de Senhor, se cumprindo o que diz em Filipenses, que toda língua confessará que só Jesus é Senhor. Oh, glória! O que queres que eu faça, Senhor? E Jesus responde: vai a Damasco, e ali será dito o que você deverá fazer. Aquela luz desaparece, Saulo agora fica cego. Os soldados então vão ao encontro de Saulo, levanta ele e o conduz até Damasco. Saulo agora está em uma rua chamada Direita, na casa de Judas, cego, 3 dias sem comer e sem beber. A Bíblia nos diz então que o Senhor Jesus vai ao encontro de um homem chamado Ananias. E em visão, Ananias ali na sua casa, ele escuta uma voz dizendo: Ananias. E Ananias responde: eis-me aqui. Aleluia. E Jesus responde: vai até uma rua chamada Direita, na casa de Judas, pois está ali Saulo de Tarso. E este Saulo teve uma visão que um homem colocava as mãos sobre a sua cabeça e ele tornaria a enxergar. Ananias então começa a questionar o Senhor, dizendo: Senhor, este homem persegue os santos de Jerusalém. Quantos males ele tem feito para os seus santos, Senhor? E sabe o que é que o Senhor Jesus responde? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Este é para mim um vaso escolhido. Agora eu entro no versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Eu imagino o apóstolo Paulo escrevendo essa mensagem, se recordando da sua experiência inicial com Deus, lembrando-se, irmãos, como perseguidor da igreja. Ele então, irmãos, perceba, ele como perseguidor após ser transformado, imagine quantas acusações ele teve, quantos rebaixamentos Saulo teve, porque antes ele era perseguidor e agora ele está pregando a palavra na sinagoga, está pregando a palavra em todo lugar. Então quantos que se levantaram contra ele, desacreditando da mudança do caráter dele. Mas ele mesmo escreve aqui: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus?
Porque eu quero que os irmãos entendam, quando Ananias vai até a casa onde Saulo, chamado na palavra, estava, ele entra ali naquela casa, ele coloca as mãos sobre Saulo, e a Bíblia diz que caíram dos olhos dele como umas escamas, e ele voltou a enxergar, e foi cheio do Espírito Santo naquele exato momento. E ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. E como eu costumo dizer, irmãos, eu não posso perder essa oportunidade. 3 é número de vitória, irmão. Me prova, pregador, que 3 é número de vitória. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha de fogo, 7 vezes aquecida, e foram livrados pelo 4º homem que estavam com eles dentro da fornalha. Daniel orava 3 vezes por dia, foi lançado na cova dos leões, mas o anjo do Senhor o livrou daqueles leões famintos. Abraão andou 3 dias até o Monte Moriá para sacrificar Isaac, mas apareceu o anjo do Senhor e impediu Abraão de sacrificar o seu filho. Jesus morreu e ao 3º dia ressuscitou. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O ser humano é corpo, alma e espírito. 3 é número de vitória. Alabasterica, alabastéria. Sabe o que a palavra do Senhor quer dizer, irmãos? 3 é número de vitória. Paulo não estava passando por aquela cegueira para a derrota dele. Saulo não estava passando por aquela enfermidade para a vergonha dele. Era Deus tratando o caráter de Saulo. Era Deus ali planejando uma experiência pessoal com Saulo, para Saulo ter uma experiência para compartilhar com a igreja do Senhor. Era Deus planejando ali uma história nova, uma mudança de vida, uma nova história para a vida de Saulo. Deus tratando com Saulo, para Deus demonstrar ali o seu poder na vida dele. E a Bíblia diz que após Saulo ser curado, caiu dos olhos dele como umas escamas. A escama da incredulidade, a escama de perseguidor, a escama do hipócrita, do rebelde. A escama do perseguidor caiu dos olhos dele, e Saulo teve uma visão espiritual. Saulo teve os seus olhos abertos. Saulo foi convertido. Jesus transformou a vida de Saulo naquele exato momento, abrindo os olhos espiritual dele. E logo após Saulo ter a sua visão aberta, ele começou a enxergar a sua miséria. Saulo começou a enxergar ali os seus defeitos. Saulo enxergou todos os seus erros cometidos quando foi cheio do Espírito Santo. E para cumprir a justiça, ele foi se batizar para poder ser uma nova criatura na presença de Deus, porque os olhos dele foram abertos. Porque o crente, quando é cheio do Espírito Santo, ele se autoexamina, ele olha para si mesmo e se pergunta: será que a maneira como eu estou vivendo agrada ao Senhor? Será que a maneira como eu estou vivendo está pautada e elevado conforme a palavra? Será que a maneira como eu estou tratando a minha mãe, tratando o meu pai, tratando os meus superiores, estão agradando ao Senhor? Como está a minha vida diante de Deus? Como está a minha santidade diante do Senhor? Será que como eu me visto, eu estou agradando a Deus? Será o que sai da minha boca agrada aos ouvidos do Senhor? Como está a minha vida? É isso que um crente cheio do Espírito Santo se pergunta. Porque um crente cheio do Espírito Santo, ele nunca está satisfeito com a atual situação espiritual dele. Ele sempre quer se melhorar, ele sempre quer dar o seu de melhor para o Senhor, ele sempre quer evoluir mais, aprender mais, se santificar mais ainda na presença do Senhor. Um sinal que a gente é salvo, presbítero Francisco, é quando a gente começa a se perguntar como está a nossa vida diante do Senhor. É quando a gente não se sente satisfeito com a nossa vida espiritual atual. É quando a gente quer sempre evoluir, sempre estar em novos patamares espirituais, até porque Deus sempre tem algo a nos dar e sempre tem algo a nos oferecer. Oh, glória! E o que me chama a atenção, jovens que me ouvem, preste atenção no que eu vou falar.
Quando Paulo foi cheio do Espírito Santo e foi se batizar, sabe o que a Bíblia diz? Saulo esteve alguns dias com os discípulos. Porque quem é cheio do Espírito Santo tem sede de estar perto de pessoas que teve experiência com Ele. Quem é cheio do Espírito Santo tem prazer em estar perto de pessoas que têm intimidade com Deus, pessoas que oram, pessoas que lêem a palavra, pessoas espirituais. Jovens cheios do Espírito Santo tem prazer em estar perto de pessoas que levam eles para o altar, levam eles para orar mais, para a leitura bíblica, para a escola dominical, para a consagração, para o jejum. Jovens cheios do Espírito Santo gostam de andar com aqueles que elevam o caráter deles. Jovens cheios do Espírito Santo gostam de andar com pessoas melhores que eles, porque sempre tem algo a aprender com eles. Alabasteri, calabasteri, anda, alabacaia. Eu quero que os irmãos imaginem comigo Saulo ao redor de uma fogueira juntamente com os discípulos. Paulo então começa a perguntar para eles: me conta, como que era a vida de vocês quando Jesus estava aqui nessa terra? O que Jesus pregava? Como Jesus andava? Fala para mim. O que vocês aprenderam com Jesus? Como Jesus tratava as pessoas? Como Jesus curava? Como Jesus, ele pregava na sinagoga? Fala para mim como que foi a experiência que vocês tiveram com ele. Aí Pedro, todo empolgado, ele se levanta e diz: Paulo, agora chamado, Paulo, quando eu e os discípulos estavam no barco, teve uma grande tempestade, e de repente a gente quase ainda deriva. A gente olhou ao nosso redor e viu um vulto andando em cima das águas. A gente viu um vulto andando em cima das águas, e nós começamos a se assustar, e a gente começou a dizer: quem é você? E aquele vulto disse: eu sou Jesus. E Pedro, irmãos, ele todo assim desconfiado, falou: se você for Jesus, permita-me que eu vá até o teu encontro. E aquele vulto disse: venha. E sabe o que aconteceu, Paulo? Eu saí do barco, pisei na água e comecei a andar sobre as águas. Essa foi a experiência que eu tive com Deus. Aleluia! Aí João se levanta e diz: Paulo, agora é eu que vou falar. Eu, Tiago e Pedro, nós fomos para um monte junto com Jesus, e naquele monte Jesus se transfigurou. Os cabelos dele se tornaram brancos como a neve, a roupa dele resplandecia de tanta branqueza que era a roupa dele, que nem os lavandeiros deixavam aquela roupa tão branca, e o rosto dele brilhava. O rosto dele brilhava, Paulo. Jesus se transfigurou. Eu pude contemplar a majestade dele, Paulo. Eu pude contemplar a santidade, a formosura, a boniteza, a maravilha que é o Cristo glorificado, Paulo. Eu tive essa experiência com ele, Paulo. E Paulo falou: eu quero ter também. Eu quero ter também, Pedro. Eu quero ter também, Tiago. Eu quero ter também, João, essa experiência. O que que eu faço? Como que eu faço para ter essa experiência com ele? Oh, glória! Quem dera, presbítero Francisco, se a juventude de hoje tivesse vontade de ter experiência com Deus. Quem dera se a juventude de hoje tivesse desejo de ter experiências com o Senhor, de ter uma intimidade profunda com Deus. Quem dera se a juventude de hoje saísse um pouco do TikTok, saísse um pouco do Instagram, saísse um pouco desse WhatsApp, saísse um pouco dessas redes que prendem eles, distraem eles, só para poder gastar tempo na presença do Senhor, para Deus poder mostrar algo sobrenatural para essa juventude, para Deus dar visões, para Deus usar os dons de cura, de libertação, de milagre, de expulsação de demônios. Quem dera se a juventude de hoje não fosse tão carnal, se a juventude de hoje não fosse tão mundana, não fosse tão lascívica. Quem dera se a juventude de hoje pudesse buscar o batismo com o Espírito Santo.
Quem dera se a juventude de hoje parasse de se misturar com jovens mundanos, com jovens que só gostam de fazer o que é errado e que desagrada a Deus. Quem dera se os jovens fossem como o apóstolo Paulo, passar mais tempo com os irmãos da igreja, passasse mais tempo andando com pessoas de Deus, passasse mais tempo andando com pessoas que têm algo espiritual para edificar na vida dessas pessoas. Sharamai, calabaço, e calabas, de calabasteria, Sharanai, e calabaço. Hoje é tão raro ouvir jovens falar em língua estranha. Hoje é tão raro ver jovens sendo batizados com o Espírito Santo. Hoje é tão raro ver jovens com sede de Deus, com sede da palavra. Passam 5 horas na Netflix, mas não aguenta meia hora de palavra, não aguenta 1 hora de oração. Como é que esse povo quer ser avivado, irmão? Aguenta 1 hora, 2, 3, 5 de série, de dorama, mas não aguenta 2 horas de leitura bíblica. Repalabás. Oh Deus, vai tremer aqui neste lugar, aleluia. Vai tremer, é para tremer, aleluia. Estremeça a terra diante da presença desse Deus. Calabaço. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Está faltando prioridade. A gente está em um tempo, irmãos, onde a gente está distraído demais. Hoje a gente tem de tudo para deixar Deus nos usar. Hoje a gente tem tudo para compartilhar o Evangelho, irmão. Mas hoje é muito fácil a gente compartilhar algo mundano nas redes sociais do que compartilhar a palavra do Senhor. Hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor e a gente usa a tecnologia para a nossa própria desgraça, para a nossa própria ruína. A gente tem a tecnologia para salvar as almas que estão ali presas em falsos evangelhos, com falsos pregadores. A gente tem tudo nas nossas mãos. A gente tem talento, mas muitas das vezes a gente enterra o talento que Deus nos dá. Eu quero que os irmãos entendam que quando Paulo ele foi transformado, ele parou de andar com os doutores da lei. Ele parou de andar com os fariseus para poder andar com pessoas ali enviadas por Deus, porque Paulo ele queria aprender mais do Senhor, ele queria conhecer mais do Senhor, ele queria ser um missionário. E para ser missionário tem que sentar e aprender primeiro. E por Paulo sentar e aprender com quem teve experiência com Deus, ele escreveu 3 epístolas no Novo Testamento. A maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo. E como eu vos disse, Paulo queria, irmã Cláudia, ter experiência com Deus. E adivinha o que aconteceu? Ai, calabaço. Paulo ele foi teletransportado ao 3º céu, irmão. Ele viu ali a cidade de Deus, aleluia. Ele viu ali a calçada de ouro. Ele viu ali um rio cristalino. Ele viu ali a morada preparada pelo Senhor para a igreja dele. Paulo, ele falou, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu fui levado ao 3º céu, aleluia. Paulo viu o céu por dentro. Irmãos, uma coisa é a gente saber o que é o céu, e outra coisa é conhecer o céu por dentro. Uma coisa é a gente saber o que tem no céu, e outra coisa é a gente entrar no céu e conhecer por dentro dele. Aleluia! É por isso, irmãos, que quem conhece o céu por dentro é chamado de louco na terra,
é chamado de esquisito, de fanático na terra. É melhor ser chamado de esquisito, de fanático nessa terra, mas lá no futuro, quando Jesus voltar, a gente ser arrebatado e entrar na nossa casa, voltar para a nossa casa. Aleluia! Eu sou esquisito mesmo, eu sou louco mesmo, eu sou louco por Jesus. Eu sou esquisito porque eu não me misturo com esse mundo caído. Eu sou esquisito porque eu estou na contramão desse mundo. Eu sou esquisito porque eu falo diferente do mundo, porque eu ando na contramão desse mundo. É isso que o jovem cheio do Espírito Santo representa. E a Bíblia diz: antes vocês devem padecer fazendo a justiça do que padecer sendo um ladrão, padecer sendo um adúltero, padecer sendo um agiota. É melhor padecermos fazendo a vontade de Deus do que padecer sendo um malfeitor. E Paulo nos mostra aqui em sua mensagem que quando ele anda com Jesus, ele está por ele. Porque Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo também diz: eu sou prisioneiro do Espírito, porque eu não sei viver sem o Espírito Santo. Eu não sei viver longe da presença de Deus. Quem seria eu longe da presença dele? Eu sou capaz de jogar os meus títulos no lixo, sou capaz de jogar o meu doutorado, sou capaz de jogar os meus dons tudo no lixo, do que viver longe da presença daquele que morreu e ressuscitou no meu lugar. Acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Talvez eu estou pregando aqui para ex-traficante, talvez eu estou pregando aqui para uma ex-prostituta, para um ex-ladrão, seja lá o que for. Mas agora em Cristo você é nova criatura. Agora você prega, agora você ouve, você é diferente, você é transformado. Mas existem pessoas lá fora que não olham para quem você é agora. Eles querem te lembrar quem você era no passado. Eles apontam o dedo na tua cara e falam: quem é você para estar na igreja? Você fez isso, você fez aquilo, você era isso, o que você está fazendo na igreja? Mas a palavra do Senhor nos diz aqui no versículo 34: quem nos condenará? Pois aquele que é perfeito, aquele que não teve pecado, ele morreu e ressuscitou, e agora ele está à direita de Deus, intercedendo por você, intercedendo por mim. Nele somos justificados e nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso zelador, o nosso provedor, o nosso justificador, o nosso renovo, o Santo de Israel, o lírio dos vales, a rosa de Saron, a luz do mundo, o bom pastor, o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição, a vida, a videira verdadeira, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, o maravilhoso, é ele que nos intercede por nós. E quem vai se levantar contra Deus? Quem é o homem que vai se opor contra a vontade de Deus? Quem é aqueles que podem nos acusar, sendo que aquele que é perfeito intercede por nós? Não existe igreja perfeita, mas estamos aqui servindo e adorando aquele que é perfeito, e aquele que é perfeito é o único que pode aperfeiçoar uma igreja imperfeita. Nós não somos santos, nós estamos em processo de santificação, mas adoramos e servimos aquele que é santo, 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 e aquele que é santo é o único que pode santificar a igreja dele. Por que a igreja não está glorificando, meu Deus? Por que a igreja não está levantando essa cadeira e dando um brado de glória? Era para nós estarmos
queimando igual torresmo no inferno, irmão. Se não fosse pelo Senhor Jesus ter descido aqui para nos salvar, o que seria de nós, irmão? Em Cristo Jesus nós ainda temos advogado que rege por nós, que intercede por nós. Jesus agora, hoje, Ele é o nosso advogado. Ele nos defende agora, hoje. Mas um dia Ele será juiz. Aí não haverá mais misericórdia. Então aproveita enquanto Jesus é advogado. Porque quando Ele for juiz, não adianta chorar, porque a porta foi fechada. Aleluia. Vem comigo, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Paulo agora, ele faz alguns questionamentos. Quem nos separará do amor de Cristo? Lembrando que este Paulo que vos escreve, e escreveu os Romanos, e nos dias de hoje essa mensagem fala comigo e com você. Paulo, ele está falando aquilo que ele vive. Paulo pregava aquilo que ele viveu. Eu quero que os irmãos entendam que Paulo, ele sofreu várias tribulações. Que lembra aí quando o barco dele foi naufragado, ele ali, sabe, flutuando entre os troncos do barco, foi até a ilha chamada dos Bárbaros. Paulo foi açoitado, Paulo foi apedrejado, Paulo foi perseguido por pregar o Evangelho, Paulo passou por fome, Paulo passou por algumas enfermidades, Paulo até foi mordido por uma víbora, mas nada disso separou ele do amor de Jesus, nada disso fez com que ele desistisse da obra, desistisse do seu propósito. Mas em todas estas coisas Deus me livrou, porque quando estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Porque tem gente que acha que pregar o Evangelho é a gente apenas estar no altar sendo visto. Às vezes alguns querem ter aí fã-clube, seguidores, fama, mas o Evangelho se resume nisso, a tribulação. Vai haver tribulação, vai haver angústia, vai haver perseguição, fome, nudez, mas eu quero que os irmãos entendam que nada disso é capaz de nos separar do amor de Jesus, e que de todas as coisas Deus nos livra, Deus nos cuida, porque quando estamos na presença de Deus e fazemos para Ele, Ele também faz para nós, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Aleluia. Versículo 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Oh glória. Isso aqui é forte, presbítero Francisco. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Eu quero que os irmãos entendam o mistério da cruz. Quando você é crucificado com Cristo, imagine comigo, você está assim, ó. E quem está crucificado com Cristo não consegue olhar para trás, ele só consegue olhar para frente. Quem está crucificado com Cristo não tem mais controle sobre a sua vontade. Quem controla ele é Jesus. Quem comanda a vida dele é Jesus, porque ele está crucificado. Ele crucificou a carne, ele crucificou as suas vontades, ele crucificou a sua vida para que Cristo vivesse nele. E por amor de ti somos entregues à morte todo dia. O que isso quer dizer? Mortificação da carne, mortificação dos nossos próprios desejos. Me explica, pregador. Todos os dias a gente tem que liberar perdão, mesmo você não querendo. Todos os dias a gente precisa ser fiel ao Senhor, mesmo não tendo força. Todos os dias a gente precisa orar, precisa vigiar, precisa se consagrar, mesmo quando a gente tem vontade de tirar o nosso pé da igreja, tirar o nosso pé da presença do Senhor. A gente precisa morrer todo dia para que o Espírito possa viver. Mate a tua carne agora, ache o teu pecado e mate ele agora, senão naquele grande dia o pecado te encontre e te mate.
Por amor de Ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Porque todos os dias somos pessoas que estamos sujeitos a morrer por amor a Cristo. Somos sujeitos a morrer em favor do Evangelho. Talvez aqui no Brasil isso não seja tão normal, mas eu quero que os irmãos entendam, já estou finalizando. Em outros países é proibido a pregação do Evangelho. Em outros países, para alguém ouvir a palavra, eles usam uma televisãozinha desse tamaninho aqui, de 6 em 6 meses, para ouvir uma palavra, para eles poderem ser edificados, enquanto nós temos a oportunidade de todos os dias estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Em outros países, tem cristãos sendo mortos, queimados vivos. São invadidas as suas casas, onde os muçulmanos entram, desculpa a palavra, mas eu quero ser transparente, estupram seus filhos e as suas filhas, e obrigam eles a negarem a Cristo, a negarem a fé em Deus, para eles poderem servir a Maomé, servir a Alá. Eles são torturados, são perseguidos, são mortos, mas eu vejo, irmão Francisco, eles felizes, entregando as suas vidas para Deus. E hoje qualquer coisinha é motivo das pessoas saírem da igreja. Qualquer puxão de orelha que a dirigente dá, o irmão sai da igreja. Qualquer puxão de orelha que dá na irmã, a irmã sai da igreja. Hoje você não pode pregar contra adultério, você não pode pregar contra a modéstia, porque senão as pessoas falam é perseguição, é de indireta, a pessoa sai da igreja. Enquanto tem cristãos que estão sendo mortos, queimados, estão sendo mortos à espada, decapitados, aleluia. Enquanto nós temos a oportunidade que eles não têm. Aleluia! Mas o que me chama a atenção é lindo demais, que nem a morte pode separar aqueles cristãos da presença de Jesus. Nem a morte pode nos separar do amor de Jesus. Porque no versículo 37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Porque viver é Cristo e morrer é lucro. Porque viver é Cristo, morrer é ganho. Alabaia, cantarabaçu. Porque em todas as coisas somos mais que vencedores. Oh, glória a Deus, irmãos. Feche os seus olhos. Até que ponto você é capaz de chegar por amor a Jesus? O que você é capaz de renunciar por amor a Jesus? O que você é capaz de tirar da tua vida só para poder estar mais perto de Jesus? O que você é capaz de fazer hoje só para poder estar mais perto de Jesus? Porque o céu é tomado à força. Porque a porta não foi largada, a porta continua estreita e o caminho apertado. Muitos estão usando a Bíblia para adaptar a vontade do povo, sendo que na verdade é nós que temos que se adaptar à palavra do Senhor. Porque muitos servem um Deus imaginário, mas não é o Deus da Bíblia. Muitos acham que conhecem Jesus, mas não amam o seu próximo. Muitos acham que conhecem Jesus, mas não guardam a sua palavra. Porque Jesus disse: aquele que me ama guardará a minha palavra. E Jesus em Apocalipse diz: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. E é guardar o que, pregador? Guarda a palavra. Se tem uma coisa que a gente precisa guardar aqui nessa terra, em nosso coração, é a palavra do Senhor. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. E quando falamos sobre chamados para vencer, já estou finalizando. Se estamos aqui para vencer algo, é porque estamos em uma batalha.
Estamos em uma guerra e essa guerra é travada todo santo dia. Enquanto tivermos fôlego de vida, todo dia vai ter luta, todo dia vai ter uma guerra, todo dia vai ter um deserto. Podemos vencer um deserto, mas vai ter outro. Podemos ganhar uma guerra, mas vai vir outra. Enquanto estivermos nessa terra, haverá luta, haverá guerra, mas a palavra do Senhor nos dá uma receita para vencermos a luta, não contra a carne e nem contra o sangue, mas a guerra que a gente enfrenta é contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos das trevas que estão nos ares ao redor dessa terra. E o segredo, a receita que a palavra do Senhor diz é: vista a couraça da justiça, calça o sapato do preparamento do evangelho, cinja os vossos ombros com a verdade, manuseie a espada que é a palavra, usai o escudo da fé e o capacete da salvação, para poder estar firmes nos dias maus e prevalecer contra o adversário. Aleluia, meu Deus. Aleluia. O problema, irmãos, é que as pessoas querem ir para a guerra, mas não estão se revestindo. As pessoas estão indo para a guerra despreparadas. E o que você quer dizer com isso, pregador? Estão indo para a guerra, mas deixaram uma vida de oração, deixaram uma vida de jejum, deixaram uma vida de consagração. Como vamos vencer se nós não estamos buscando o poder e revestimento do alto? Porque tem pessoas que estão confiando na força do seu braço, mas eu quero dizer que quem depende da força do próprio braço vai ser derrotado, porque a força vem de Deus, a força não vem de nós, irmão. E eu quero te dizer que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E a igreja se coloca de pé. A questão aqui não é quantas guerras vamos ganhar, quantas lutas vamos ganhar ou quantos desertos devemos passar. A questão aqui é perseverança. Perseverar até o fim. Mas em Cristo somos mais que vencedores. É em Jesus que vamos vencer, porque é Ele quem nos dá a vitória. Cântico de vitória: Deus é por nós. A palavra. Hoje é o segundo dia desta campanha. Estaremos aqui no último dia, na próxima sexta-feira. Deus vai ter uma palavra diferenciada para nos dar na próxima sexta. Quem estará conosco aqui na próxima sexta, se assim o Senhor permitir? Glória a Deus, aleluia. Será o último dia. Creio que Deus vai fechar com chave de ouro. Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Porque em Cristo nós somos, declare, nós somos mais que vencedores. Palmas para o Senhor Jesus. Feche seus olhos.